Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste Disciple, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 39. Caçador ou caçado? Kisara não gostou do ambiente depois de deixar a cidade. O trem os levou para o que ela tão eloquentemente se referiu como o fim do nada, e as coisas não melhoraram a partir daí. A pequena cidade Podum em que pararam logo se tornou uma memória distante enquanto eles se dirigiam para uma passagem nas montanhas próximas. A última vez que viram o asfalto foi há 1 hora. Naruto liderou o caminho com Thor logo atrás dele. Kisara permaneceu atrás dos dois, não querendo estar lá de forma alguma. Arrastou-nos até o deserto, não foi? Cigarras cantando e merda. Ela murmurou, golpeando insetos fantasmas que ela imaginou rastejando sobre ela. E tudo tinha começado de forma tão promissora. Ela era uma garota da cidade. O ar livre não era para ela. Caminhar depois do pôr do sol por uma trilha na floresta não era sua ideia de diversão. Para qualquer um que pudesse dizer que era, eles não eram o tipo de pessoa que ela queria ou com quem precisava passar algum tempo. Não é tão ruim, Naruto insistiu, tentando manter seu ânimo. Thor não precisava disso. Ele estava totalmente satisfeito e nem mesmo usava o calçado apropriado. Deve ser difícil andar de sandálias. De qualquer forma, era mais seguro do que andar descalço. Pense nisso como uma caminhada. Isso não ajudou em nada a melhorar o humor de Kisara. Eu odeio caminhadas. Vamos fazer isso rápido. Ela queria chutar algumas coisas na cara e ir para casa para uma boa noite de sono. Esse era o objetivo. Naruto soltou um bufo. Rápido? Não é assim que isso funciona. Vai demorar o tempo que for preciso. Só não apresse a porta da frente, ou portão, ou o que quer que eles tenham. Por quê? Kisara perguntou, apenas para ser beligerante. Porque Tsuchiout Naruto rebateu, vamos, pessoal. Por mais divertido que seja, eu não preciso que isso se transforme em um fliperama beating up. Havia um tempo e um lugar para tudo. Não era isso. Por que vocês querem vir comigo de qualquer maneira? Quer dizer, eu aprecio isso e tudo, mas ainda assim. Após o torneio na Ilha do Desespero, e a derrota para Yumi, admito, estou começando a ter dúvidas sobre os limites do meu estilo. Thor ergueu a mão e fechou o punho cerrado. Isto é apenas mais uma chance de provar a mim mesmo que meu sumo vale a pena. Todo o sangue, suor, lágrimas e tempo gastos em meu treinamento. Kisara passou o polegar em sua própria bochecha e zombou. Sério, Uzumaki, você se mete em mais brigas do que algumas. Se ficarmos perto de você por tempo suficiente, algo ultrajante acontecerá. Ela parecia ficar mais irritada enquanto pensava em seus próprios motivos. Por acompanhar, eu estive esperando pela minha chance de Yumi novamente. Desde aquela cadela luxa na máscara e seu irmão gigantesco nos derrotou. Naruto assentiu em compreensão. Como uma pessoa que sofreu sua cota de perdas em sua vida, ele podia entender o questionamento de si mesmo e o desejo de voltar e provar a si mesmo mais uma vez. Quando você foi derrubado e se levantou, você tinha duas opções: levantar e passar por ele ou deixá-lo prendê-lo ao chão. Naruto estava feliz por conhecer pessoas mais dispostas a fazer o último. Não que ele quisesse que seus amigos falhassem, mas incutiu um maior senso de camaradagem nele saber que ele não era o único que tinha e continuaria a enfrentar contratempos. Kisara, inteiramente ao ar livre, pegou o telefone para se ocupar, apenas para ferver com a falta de recepção, sem cobertura. Eu odeio os gunis. Naruto a silenciou e foi criticado por seus problemas, levando-o a retribuir o favor. Eu disse discrição. Caramba, Naruto insistiu, olhando ao redor antes de levar todos para fora da estrada. Se eles não pudessem usar a tecnologia para encontrar o caminho, ele tinha que se orientar à moda antiga. Espere um segundo, pessoal. Volto já, disse ele antes de subir rapidamente ao lado de uma árvore. Perto do topo, escondido pelas folhas, ele pescou um par de binóculos de sua mochila para verificar exatamente onde eles estavam prestes a entrar. A trilha ficava em uma área estreita e montanhosa que se curvava até um penhasco elevado, onde ficava uma residência luxuosa e de aparência moderna com uma vista privilegiada do oceano. Ao longo de toda a passagem, ele podia ver caras de terno andando por aí empunhando katanas e mulheres com longos arcos japoneses tradicionais,
cobrindo as coisas de pontos de vista distantes. Seria difícil se eles tivessem que passar por cada pessoa vigiando. Naruto abriu seu telefone. Não houve recepção, assim como Kizaru havia reclamado, mas ele salvou os arquivos no e-mail que Nijima havia enviado para ele para que pudesse revisá-los em qualquer lugar. Seu alvo era uma garota chamada Kawakami Aoi, discípula de Oshinano Haki. Ela usava óculos, cabelo preto encaracolado preso para trás e vestia um kimono tradicional, o que tornava muito impressionante que ela fosse tão talentosa quanto com uma arma tão difícil de usar quanto uma naginata. Esta não seria uma noite fácil. Naruto escorregou para fora da copa da árvore uma vez que ele tinha explorado tudo o que podia ver. Tori e Kizaru ainda estavam esperando por ele lá embaixo. O que você diz, meu amigo? O grande sumo perguntou ao retornar. Naruto limpou as folhas de suas roupas e as tirou de seu cabelo enquanto explicava. Bem, esta é uma passagem na montanha. Há uma trilha, aquela em que estávamos. E há guardas por toda parte, então esta deve ser o lugar certo. Kizaru ouviu guardas e imediatamente se animou. Talvez as coisas não fossem tão ruins afinal? Tudo bem. Vamos lá. Vamos jogar Dynasty Warriors. Thor concorda. Não concorda, garotão. Thor riu e bateu as mãos em antecipação. Naruto deu aos dois um olhar elegível antes de corrigir sua declaração anterior. Eu disse guardas? Eu quis dizer guardas armados. Todos esses caras têm armas. Tudo bem com isso? Thor quase parecia ofendido com a preocupação de Naruto com o bem-estar deles. Nós treinamos com as Valkyrias e Freya-san. Nós sabemos como lidar com esse tipo de pessoa. Naruto piscou. É claro. Naruto não os via como parceiros de treinamento porque nenhum deles gostava dele. Qualquer tentativa de lutar com eles por ele teria acabado com eles tentando matá-lo, de novo, certo? Bem, o objetivo de estarmos aqui é não sermos pegos. Kizaru revirou os olhos. Ninjas? Não. Seu objetivo de estar aqui não é ser pego, ela disse. Encare isso. Se você tentar segurar nossas mãos enquanto se esgueira por este lugar, você só vai ser visto, e então para onde vai seu ataque furtivo? Thor acenou com a cabeça, um olhar sábio de pensamento em seu rosto. Pelo menos se nós dois formos pegos, as coisas podem acontecer de uma maneira que você não será uma carranca pronunciada. Cruzou seu rosto. Eu não estava muito interessado em emboscar seu inimigo para começar. Naruto soltou uma risada que não era bem humor. E daí? Você acha que eu vou deixar vocês aqui? Sim, certo. Ele disse, afastando-se de seus amigos. Ele não obteve resposta. Eu disse, sim, certo, ainda sem resposta. Esta é a parte em que um de vocês diz algo como, não, claro que não. Isso seria ridículo. Não, esta é a parte em que Thor te pega e te joga naquela direção geral, disse Kizaru, assim que Thor pegou Naruto em suas mãos enormes e se posicionou para arremessar o jovem ninja. O lugar que você está tentando chegar lá em cima, certo? Ela perguntou, apontando para o topo do penhasco. Naruto sentiu o aperto de Thor apertar e percebeu o que estava prestes a acontecer. Não! Ele lentamente murmurou quando sua situação se deu conta dele. O aperto de Thor era firme como ferro, e ele não tinha força para tentar escapar. Pessoal, sério. Não. Kizaru estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Naruto. SHHHH. Apenas lembre-se. Não grite. Por quê? Discrição. Kizaru sussurrou com grande alegria em sua expressão. Vou trazer vocês dois de volta para isso mais tarde. Tão difícil, disse Naruto como suas últimas palavras. Você nem sabe o quão ruim vai ser. Se ao menos você se lembrar, Thor disse. Ele correu alguns passos para frente e lançou Naruto o mais longe que pôde para longe deles, longe da trilha. Fiel à instrução, Naruto manteve-se em silêncio enquanto seu corpo passava por galhos e folhas. Você realmente acha que ele vai ficar bravo mais tarde? TCH, quem se importa? Kizaru disse, afastando-se da direção em que Naruto foi jogado. Vamos. Vamos começar antes que ele possa correr de volta aqui. Dessa forma, ele não tem escolha a não ser ir em frente. Ambos voltaram para a trilha. Havia uma briga esperando por eles. 20x. O treinamento noturno na Ninja House foi mais difícil com menos pessoas. Com a ausência de Naruto, isso deu a Jiraiya mais tempo para se concentrar nos dois que realmente estavam lá, Shikamaru e Tenten. Tenten não teve problemas com a dificuldade adicional. Embora tenha sido bom treinar com mais pessoas, mais foi feito quando o professor teve que dividir sua atenção em menos direções.
Mesmo com a ferida recém-curada que estava cicatrizando bem, foi bom voltar à rotina. Shikamaru, por outro lado, não queria fazer parte disso. Maldições para Naruto por faltar ao treino. Ele não gostava de treinar quando era regularmente intenso, muito menos do overdrive que Jiraiya havia chutado depois que Tenten se machucou. Depois de horas de trabalho amargo, ele só queria se deitar no chão do dojo no porão. Ele teria ficado bem em adormecer ali, se não tivesse sentido uma cutucada nas costelas. Shikamaru abriu um olho para ver Tenten de pé sobre ele em seu pijama. Pelo menos ela não tinha acendido todas as luzes novamente. Não é saudável dormir aqui, você sabe, ela disse. Vamos lá. Você pode pelo menos reunir energia suficiente para se arrastar escada acima para uma cama adequada. Você vai para a cama, disse Shikamaru, rolando para o lado, longe dela. Estou bem. Nós só vamos ter que voltar aqui amanhã cedo amanhã de qualquer maneira, então ficar aqui parece como um bom plano. Tenten suspirou e sentou-se nos tatames que compunham o chão. Shikamaru estava tão desesperado. Tudo bem. Acho que vou ficar aqui até você sentir vontade de se mudar. Boa sorte com isso. Os dois apenas se deleitaram no silêncio e na quase escuridão da sala de treinamento do porão. Era estranho que um lugar onde tanto sangue e suor foram derramados, eles pudessem encontrar alguma aparência de paz. Tenten eventualmente franziu os lábios pensando se deveria ou não abordar o assunto que a estava consumindo no último dia inteiro. Você esteve pensando esse tempo todo em encontrar aquele cara, não é? Ela perguntou. Normalmente, ela ficava bem sozinha, porque se algo fosse importante o suficiente, ela sempre era mantida informada. Para isso, porém, Naruto e Shikamaru estavam tratando isso como se fosse problema deles, em vez dos três. O que aconteceu? Shikamaru considerou não dizer nada, mas percebeu que teria sido mais incômodo se ela continuasse perseguindo. Se eu tivesse passado por aquela delegacia em vez de entrar, ele teria me matado, disse ele, esperando já bastava. Como está o ombro? Tenten sorriu levemente com a preocupação, embora ela soubesse que ele estava apenas usando isso para tentar desviá-la. Ela desabotoou a parte de cima do pijama o suficiente para mostrar a ele o ferimento ainda enfaixado na gola. Está tudo bem. Não mude de assunto, ela disse a ele. Então, o que podemos fazer? Problemático, o usuário do fio murmurou, antes de se sentar corretamente. O quanto você acha que Yumi prioriza ser o único a se livrar de Naruto e Kenichi? Tenten levantou uma sobrancelha com um vago raciocínio por trás da pergunta. Eu não sei. Por que você pergunta? O inimigo do meu inimigo. Shikamaru disse antes de parar. Foi difícil considerar, uma vez que Tenten percebeu o que ele queria dizer. Você acha que eles vão nos ajudar? Que podemos pedir a eles para nos ajudar? Isso foi rebuscado para dizer o mínimo. Além da inimizade original entre a Chad Alliance e Yumi, Tenten realmente matou um deles e Naruto assumiu a responsabilidade por isso. Isso foi um pouco intenso para uma mera rivalidade que poderia ser posta de lado a qualquer momento. Shikamaru estava ciente disso. Mas ele também estava ciente de uma característica que a maioria desses verdadeiros artistas marciais tinha: ego. Cada um deles o fez, até mesmo seus amigos, o que criou situações muito exploráveis. Eles não vão nos ajudar de imediato. Mas acho que se dissermos a eles que alguém está invadindo seu território, eles não ficarão felizes com isso, ele explicou, todo aquele orgulho deles. Até mesmo as divisões armadas e desarmadas estão competindo para ver quem pega um ou os dois primeiro. Eles querem ser os únicos a matar. Um membro do Yumi queria fazer isso. Eles não queriam sentar e deixar alguém fazer a ação. Bem, quando você coloca dessa forma. Tenten disse, concedendo ponto. Você acha que qualquer um deles pode encontrar e derrotar Sasuke e quem quer que ele possa trazer? Dizer sim seria dar muito crédito a ele quando eles não sabiam nada sobre ele e dar muito pouco crédito aos outros. Claro, o oposto também era verdadeiro. Se eles podem ou não não é o ponto. Do jeito que as coisas estão, não sabemos nada sobre ele e isso irritou mais do que tudo. Ele tem certeza de que pode matar Naruto. Ele disse que viu tudo o que precisava ver, e não da maneira que faz parecer que Naruto não tem nada a oferecer a ele. Que não há nada que qualquer um de nós possa jogar contra ele. Não apenas nós três, mas toda a Chad Alliance. E você acredita nele? Foi uma afirmação, não uma pergunta. Tenten poderia dizer sem Shikamaru ter que dizer isso, eu não vejo como. Shika, mesmo que ele seja durão, ele está dizendo que pode passar por todos e cada um de nós, sem falhar, ela disse, sua voz misturada com ceticismo.
tem que haver alguma coisa. Se ele não pode ser totalmente dominado, deve haver uma combinação de estilo que seja um pesadelo para ele. Alguma coisa. Pelo que ela sabia, ele era o melhor cão quando eles treinavam quando crianças. Isso era algo a ser conhecido, mas também foi há muito tempo. Muitas coisas haviam mudado. Todos eles passaram por muita coisa e eram melhores lutadores, melhores ninjas, melhores pessoas por causa disso. Nada do que ela disse parecia abalar a perspectiva de Shikamaru, no entanto. Ele olhou diretamente nos olhos daquele homem, avaliou-o da melhor maneira que pôde, eu não vi um pingo de dúvida nele. Nem um pouco. Não houve nenhuma indicação involuntária do contrário. A maneira como ele se movia e falava era com total certeza, não era apenas confiança. Uma parte disso me lembrou como me sinto quando tudo está dando certo. Se ele realmente estivesse observando, se tivesse visto o suficiente para ter a confiança necessária para eliminá-los em qualquer ordem específica, mesmo quando não precisava. Sasuke estava caçando troféus. Ele não precisava matar Shikamaru ou Tenten. Pelo que todos sabiam, ninguém com o golpe para fazer esse tipo de ligação sabia que eles ainda existiam. Ele mesmo os descobriu durante seu reconhecimento. Quando chovia, certamente derramava. Os problemas nunca poderiam acontecer apenas em alguns. Nesse ponto, a luz do dojo do andar de baixo acendeu quando Jiraiya enfiou a cabeça. O que vocês dois estão fazendo aqui? Vá para a cama já. Tenten apontou o polegar para Shikamaru. Shika disse que vai ficar aqui embaixo porque está muito cansado para subir. O dojo é para treinamento, Jiraiya brincou. Se você vai ficar aqui embaixo, só posso presumir que você não se satisfez durante a sessão noturna. Se for esse o caso, sempre posso lhe dar um pouco mais. Shikamaru levantou-se lentamente com um gemido cansado e começou a passar por Jiraiya para fora da porta para as escadas. O ninja veterano de cabelos brancos balançou a cabeça quando o garoto saiu. Uma vez que ele se foi, ele olhou para Tenten, que ainda estava sentado no chão. Você ainda não sabe onde Naruto está? Eu teria imaginado que Shikamaru seria o primeiro a tentar pular o treinamento noturno antes dele. Tenten balançou a cabeça, não tenho mais ideia de onde ele está indo do que quando ele mandou uma mensagem antes. Ele disse algo sobre estar de volta à tarde. Como ele ousa perder todos os ensinamentos fantásticos de Jiraiya? Jiraiya teria apostado que não havia faltado ao treinamento com armas naquele dia, o que, dada a qualidade de seu sensei, em todos os assuntos, ele realmente não poderia culpá-lo. Mesmo assim, melhor pirralho estar trabalhando. Jiraiya resmungou em voz alta. 20x. Isso era o que Kizaru e Tora esperavam quando decidiram ir junto com Naruto. Um corpo a corpo total com muitos alvos dispostos e capazes de dar o melhor de si. Kizaru esquivou-se de um golpe de espada de um dos guardas de Yami e se levantou, disparando simultaneamente um chute alto que o acertou sob o queixo e o jogou 3 metros no ar. Quando seu homem caiu no chão, ela tomou um momento para recuperar o fôlego e fazer um balanço do que Tora estava fazendo. Foi quando seu queixo quase caiu no chão. A ruiva especialista em chutes estava fora de si. Seu estilo de taekwondo se prestava a ataques mais rápidos e longos que ela podia realizar antes que os inimigos mais lentos pudessem reagir. Thor teve que se aproximar deles para fazer seu trabalho e, embora estivesse se controlando com sucesso, era assustador ver lâminas afiadas chegarem tão perto de sua cabeça quando ele ia atacá-las ou jogá-las. Reagindo quando viu 2 assaltantes atacando seu amigo de um ponto cego, Kizaru correu e saltou sobre Thor, pousando em seu ombro como um poleiro temporário para se lançar contra eles com um flip. Segurando as pernas sobre a cabeça, ela as soltou e bateu no topo de suas cabeças. Nijou Tonkachi Ashige, duplo martelo chute. Thor, pare de tentar jogar as pessoas. Kizaru exigiu, enquanto batia o salto de sua bota com irritação nas costas de um oponente caído. Eles têm espadas. Haha! Não importa! Ele berrou, esquivando-se de um golpe de lâmina para baixo apenas para nocautear seu atacante com um golpe duro de sua palma. É para isso que serve todo o meu treinamento com o mestre Kugatashi e as Valquírias de Freia. Kizaru desviou de uma flecha e se escondeu atrás de uma árvore. Em uma saliência a uma curta distância, um trio de arqueiros estava tentando dar um bom tiro nela. Ela não poderia lutar adequadamente se tivesse que se preocupar em ser pega de longe. Alguma coisa que você acha que pode fazer sobre isso, garotão? É claro. Thor agarrou 2 homens de terno pelos colarinhos, girando em um círculo antes de enviá-los voando pelo ar para alguns dos arqueiros. Embora ele não tenha acertado todos, ele deu a Kizaru uma abertura suficiente para fazer seu próprio movimento. Aí está.
Maldição, ela murmurou, correndo pelo caminho que levava à borda. Quando seus alvos apareceram, ela entrou em ação antes que eles pudessem tentar atirar nela novamente. Eu disse para parar de atirar nas pessoas. Ela gritou com Thor, esmagando seus inimigos com uma rajada de chutes rápidos. Thor simplesmente continuou a rir enquanto golpeava mais guarda-costas no chão com golpes de sumo esmagadores e incapacitantes. Ele estava se divertindo muito. Bom para ele. Homens estúpidos, reclamou Kisara, virando-se a tempo de interceptar um oponente que tentava atacá-la furtivamente por trás com um chute de quebrar costelas. Você se importa? 20x. Com o Naruto. Amigos estúpidos e idiotas, Naruto reclamou baixinho para si mesmo enquanto escalava o penhasco com as próprias mãos. De vez em quando, ele parava e olhava para trás, como se houvesse uma chance de localizar a trilha por entre todas as árvores e acompanhar o progresso de Kizaru e Thor na batalha. Eu sei que não sou Shikamaru ou Nijima, mas alguém respeita minha opinião o suficiente para me ouvir. Não que ele tivesse um plano melhor, além de não seja pego, mas ainda assim. Qualquer que seja. Se tudo corresse bem, ele iria arrebentar a bunda de Kawakami Aoi antes mesmo que ela soubesse que ele estava lá. Então ele poderia ir buscar seus amigos, eles poderiam partir para a estação de trem, ir para casa, tomar um sorvete ou o que quer que estivesse aberto quando eles voltassem e comemorar. Naruto agarrou qualquer apoio que pudesse encontrar na rocha e puxou-se para cima. Era apenas uma questão de tempo até que ele chegasse ao topo. Não havia luzes. A lua estava lá fora, mas as nuvens continuavam passando na frente dela, dando-lhe momentos preciosos de quase escuridão para trabalhar. Naquela época, não havia como alguém olhando naquela direção geral vê-lo. Droga! Este é um plano melhor do que tentar esgueirar todos até aqui. Naruto relutantemente pensou consigo mesmo enquanto espiava sobre a borda do penhasco. Ok, vamos terminar isso. Rastejando pelas instalações para ver o que eles tinham em termos de segurança, Naruto não conseguiu encontrar uma alma. Esquisito. Eles tinham todas aquelas pessoas vigiando ao longo da passagem, mas não havia ninguém vigiando o condomínio no cume. Ao entrar, ele começou a se mover pelos corredores, verificando quarto por quarto a garota que ele estava procurando, ou qualquer um que tentasse impedir seu progresso. Estava escuro. Todas as luzes estavam apagadas. Ele não esperava por isso e, embora funcionasse melhor para o que ele estava tentando fazer, ainda era assustador. Isso estava ficando absurdo agora. Ele estava errado? Ele tinha lido a segurança errado? De seu ponto de vista anterior, ele não viu mais nada que valesse a pena proteger. Este era o único lugar para o qual a passagem levava. Não havia literalmente nada além desse ponto além do oceano. Não, essa linha de pensamento poderia esperar até que ele terminasse de varrer a casa. Então ele poderia começar a se perguntar o que era tudo isso. Por enquanto, ele tinha que se concentrar, para não ser pego desprevenido. Ele não podia deixar sua própria emboscada se tornar uma emboscada contra ele. Eventualmente, Naruto chegou a uma parte da casa com uma ampla sala aberta, equipada com janelas e portas de vidro que davam uma visão maravilhosa da varanda e do mar. Lá, ao luar, sentada adequadamente em uma almofada no chão estava a garota que Naruto tinha vindo para derrotar. Ela até tinha sua naginata na mão, de pé ao seu lado. Ela estava esperando por ele? Ela sabia que ele estava vindo? Ele não tinha chegado lá rápido o suficiente para ultrapassar a palavra que chegou a ela sobre o ataque de Kizaru e Thor? De qualquer maneira, não havia como ela saber que ele estava lá agora. Seu ki foi suprimido o melhor que pôde. Ele tinha fé em sua discrição. Não importava se ela estava antecipando seu ataque ou não. Ele ainda tinha uma queda sobre ela, e ela não sabia que estava vindo agora. Seu primeiro golpe teve que contar. Ele escolheu o ângulo que ela não conseguiria ver sua sombra e aproveitou a oportunidade. Tão rápido quanto seu corpo permitia que ele se movesse, mirando direto no pescoço, ele disparou como um tiro, contando a distância a cada passo. 30 pés. 20 pés. 10 pés. E foi aí que ele parou. Algo estava errado. Ele não sentiu nem um pouco do ki dela. Mesmo quando ele parou, ela nem registrou sua presença. Ele nem estava mais tentando se esconder e, no entanto, nada estava acontecendo. Então ele viu. A luz permitiu que ele visse bem o rosto dela do ângulo em que estava. Ele podia ver os olhos dela. Não havia vida neles. Ela está morta. Naruto estava com medo de dar mais um passo em direção a ela. Ele sabia se fingir de morto. Quem era ele para presumir que ninguém mais era capaz de fazer algo semelhante?
Olá. Nenhuma resposta. Que diabos? Você é muito lento. Tenho medo de chegar antes de você, Uzumaki. De um canto sombrio da sala, Kanoushou emergiu, flexionando os dedos de suas mãos. Naruto podia ouvir o estalo suave de seus dedos. Naruto levou um momento para analisar Aoi. Ela havia sido colocada naquela posição depois de morrer, para garantir que ele ainda viesse procurá-la. Esperançosamente, ela deu seu último suspiro com a arma nas mãos tentando lutar, em vez de colocá-la lá para ela depois do fato. Ele não odiava Yumi. Na verdade, não. Naruto gostava de Ryuto. Ele teve problemas com seu quinhão deles por razões óbvias, mas não queria necessariamente ver nenhum deles morto. Se isso acontecesse, era apenas a natureza da besta, mas ele não sentia nenhuma alegria em ver isso acontecer, inimigo ou não. Mas ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar no momento. Naruto ficou de olho em Shou o tempo todo analisando Aoi, movendo-se atrás dela para manter os dois separados em caso de hostilidades. Você fez isso? Você a matou? Ele perguntou de uma maneira medida, mas confusa. Por que você faria isso? Ela é Yumi, não é? Ela é igual a um de vocês. Enquanto se movia, ele moveu a perna direita da calça o suficiente para deixar cair uma kunai escondida na parte de trás do calcanhar. Ao pisar, cobriu a lâmina com o pé e a escondeu. Contava ter um ataque surpresa ou dois na manga para começar uma luta, se fosse o caso. A expressão normalmente casual de Shou ficou um pouco fria com a tentativa de comparação de Naruto. Não há igual a mim. E eu não sou a segunda escolha de ninguém. Eu sou o melhor. Eu sou o verdadeiro discípulo único, não um substituto para você. Naruto ficou com os olhos arregalados. Então ele também sabia disso. Ficou para descobrir. Ogata foi quem disse a Naruto, então tinha que ser de conhecimento comum entre uma sombra, 9 punhos. E Shou teve um problema com isso agora? Quem se importava? Ele era o único discípulo agora. Naruto era apenas um Nukenin rejeitado. Ele nem havia sido designado como um genin antes de ser marcado como um fracasso. Do jeito que as coisas estavam agora, Shou deveria ter se sentido validado por sua posição. Isso deveria ser tudo o que importava. Naruto não conseguia se importar com os problemas desse cara. Ele poderia ter sua pequena crise existencial às custas de outra pessoa. Sua merda de bunda é para os pássaros, pombo menino. Eu não dou a mínima para o seu discípulo único blá blá, Naruto disse. Ele era um ninja. Ele seria o ninja. Isso era tudo com o que ele se importava no que diz respeito às suas artes marciais. Eu não quero nada com nenhum de vocês. Yami e Yumi, armados e desarmados, podem todos se fuder. Se ele estava inseguro sobre alguma coisa, ele poderia pelo menos ter a cortesia de guardar para si sofrer em silêncio, levando-se lentamente ao ponto de ruptura mental e emocional até que pudesse chegar à sua própria resolução, crescendo como pessoa como resultado. Era assim que você deveria lidar com isso. Tinha funcionado para Naruto. Shou riu profundamente, levando a mão à testa. Ele não esperava muito mais do maldito ninja na frente dele. Está tudo muito bem. Mas eu ainda tenho que te matar. Veja, eu estive pensando sobre isso por muito tempo e eu pensei, por que não apenas fazer você em mim e tirar esse peso das minhas costas? Ah, então era assim que ele lidava com seus problemas, apagando-os. É por isso que me dei ao trabalho de vazar informações sobre esta base em primeiro lugar. Diga o quê? Um rangido veio aos dentes de Naruto. Ele nunca tinha sido atraído para lugar nenhum. Shou queria chegar até ele aparentemente. Teria sido impressionante se não fosse tão irritante, e se ele não tivesse comprometido alguém que estava do seu lado no processo. Bem, isso foi uma perda de tempo, Naruto disse, tentando não se irritar. A cabeça fria era a melhor maneira de lidar com a situação, mesmo que ele realmente quisesse perder o controle. Eu não tenho nenhum motivo para ficar aqui. Você matou meu alvo antes mesmo que eu pudesse chegar até ela. Eu me preparei para enfrentar um discípulo na Hinata. Não você. Você não pode me incitar a uma luta que eu não quero ter, porque a retirada sempre foi uma opção para alguém como ele. Se eu chegar àquela porta, você pode não me impeça de partir. Shou mudou de posição para se preparar para tentar cortar Naruto. Se você estivesse indo mais rápido que podia agora, você pode nem tentar correr, ele respondeu, como se o estivesse desafiando a tentar. Eu sempre soube que você era um caracol. Ou talvez uma lesma. Isso foi apenas uma postura. Ambos estavam esperando o outro reagir.
Naruto esperava que Shou iniciasse a agressão, enquanto Shou esperava que Naruto virasse as costas e corresse ao primeiro sinal de perigo iminente. Para os dois jovens, o debate era se valeria a pena dar o primeiro passo ou não, ou se esperar e reagir era apropriado. No entanto, Naruto sempre teve uma espécie de coceira no dedo no gatilho. Ele se virou para ir para a saída. Com seu primeiro movimento, ele chutou a perna do chão e enviou a kunai voando, curvando-se ao redor do corpo de Aoi e no peito de Shou. Shou foi interceptá-lo e viu a pequena lâmina negra vindo em sua direção. Ele pegou a arma pelo cabo anelado antes que pudesse apunhalá-lo e jogou-a no ar, nunca tirando sua atenção de Naruto. O shinobi loiro sabia depois que Shou partiu de seu ponto de partida que ele não iria conseguir. Ele alterou seu caminho para pular do batente da porta e se lançar em seu inimigo, flexionando os músculos e tendões de sua mão esquerda para preparar um Rasengan para combater qualquer Shou que viesse contra ele quando eles se alcançassem. A sede de sangue brilhou nos olhos vermelhos de Shou enquanto ele seguia a trajetória de Naruto. O bastardo maluco estava mudando as coisas e vindo direto para ele. O herdeiro Satsujinkin de cabelos prateados atacou com um golpe ofensivo de faca rotativa. Com diferentes motivações em mente, ambos tinham a intenção de causar o máximo de dano possível ao outro desde o primeiro movimento. Naruto e Shou estavam indo para quebrar logo no início. No entanto, nenhum deles tocou o outro. Em um momento, parecia que eles estavam prestes a se encontrar em um choque de vontades, habilidade e violência. No próximo, ambos estavam olhando para o restante vago do quarto, onde eles haviam considerado seu alvo. Quando perceberam que haviam se perdido, ambos se viraram para tentar ganhar vantagem, apenas para descobrir que não estavam mais sozinhos. De pé entre eles estava um homem alto e magro em um terno listrado que não fazia nada para esconder seus formidáveis músculos magros. Ele tinha cabelos loiros com franja que caíam na frente de seus olhos inexpressivos. Considerando tudo, ele não parecia tão ameaçador, mas Naruto sabia melhor. Este homem havia parado o ataque dele e de Shou ao mesmo tempo. O objetivo deles era verdadeiro, e ele desviou os dois sem que nenhum deles percebesse. Eles nunca o sentiram por um momento. Mesmo assim, Naruto ainda não conseguia senti-lo. A única coisa mais assustadora do que ser capaz de sentir o que avassalador de um mestre era saber que alguém estava em tal nível, mas você não conseguia sentir nada para comparar. Ele abriu a boca para falar. As palavras vieram tão casualmente e indiferentemente. Agora. Acho que chega por esta noite era como uma máquina tentando falar com uma inflexão humana. Arrepiante. Shou imediatamente identificou quem era essa pessoa, One Shadow. Naruto deu um passo para trás, quase por instinto humano para evitar algo que era claramente perigoso. Mestre, o que você está fazendo aqui? E por que você está nos parando? Eu pensei que era o código do mestre para não se envolver em seus batalhas dos discípulos. The One Shadow mudou completamente a maneira de Shou se dirigir ao principal discípulo de Yumi. O código do mestre é mais como diretrizes. Shou ele explicou calmamente. Mais importante, o que você está fazendo aqui e o que você fez? Shou tinha a expressão de um adolescente que sabia que tinha feito algo errado, mas sentiu que poderia justificar. Isso. Isso importa? As divisões armadas e desarmadas não são nem amigáveis, disse ele com um sorriso nervoso, parcialmente por constrangimento, parcialmente por medo. Você disse que queria que os discípulos mais fortes de Ryozanpaku fossem eliminados? Por que esperaríamos que a divisão armada matasse Uzumaki se pudéssemos nos livrar dele e de Shirahama nós mesmos? Achei que isso era mais importante. Mais importante que os objetivos de Yami? Garoto ignorante e egoísta, essas últimas palavras foram proferidas com o mesmo temperamento igual ao resto. E ainda assim o peso que as acompanhou foi imenso o suficiente para Naruto perceber o desagrado do homem. Você percebe apenas o quanto isso poderia colocar em risco todas as ligas de mestre acima das quais você trabalhou? Você acha que está acima de ser advertido por ser o único discípulo? Você pode ser sacrificado em um momento para manter o eterno pôr do sol. Outro único discípulo pode ser encontrado. Mas, novamente, você deve perceber isso. Ai! Naruto sentiu isso. Ficou claro para o homem diante deles qual foi a verdadeira motivação de Shou para tudo isso. Shou teve a boa graça de parecer advertido com a repreensão contundente de One Shadow de suas ações. Afinal, o Senhor Perfeito podia sentir vergonha. Bom saber. Você vai deixar este lugar, Shou. Agora, The One Shadow exigiu. Para a grande surpresa de Shou, eu enviei seu mestre para buscá-lo. Vá agora. Mas mestre!
Shou exclamou em suas instruções dadas, apontando acaloradamente para Naruto. Ele está bem aqui. Eu posso matá-lo, agora mesmo. Eu preciso. Eu tenho que provar, eu tenho que. Ele disse, aparentemente não querendo admitir que ele estava considerando o pensamento de que Naruto era superior a ele de alguma forma. Que hora para manifestar um complexo de inferioridade. A única sombra se elevou sobre o único discípulo. Você é um filho do Kuremizago. Um dos últimos. Haja de acordo com sua posição. Não deixe suas emoções guiá-lo em momentos de conflito. A desobediência não seria recompensada. Período. E ele ia tirar o que Shou queria, lutar com Naruto. Mesmo que lutar e matar Naruto fosse necessário, esse tipo de precedente não seria estabelecido. TCH. Shou mordeu a língua, mas olhou além do homem na frente dele para Naruto, que devolveu com força total. Isso não acabou, mas naquele dia o medo era um motivador maior do que a raiva. Não de Naruto, mas do homem dizendo a palavra mais desprezada do mundo, não importa para qual idioma ela foi traduzida, não. Isso fez muito pouco para acalmar Naruto. Com a partida de Shou, alguém que ele tinha uma boa chance de derrotar, que deixou a One Shadow, contra quem ele não tinha absolutamente nenhuma chance de sobreviver. Se este fosse realmente o líder da divisão desarmada de Yami, nada de bom poderia resultar disso. Naruto prendeu a respiração quando o homem concentrou sua atenção apenas nele. Uzumaki Naruto. Eu esperei muito tempo para conhecê-lo, conheça. Não matar. Bom sinal até agora. Você gostaria de ter uma conversa? Não parecia um pedido, mas sim um layout para o que iria acontecer. Quanta escolha eu realmente tenho aqui? Naruto murmurou. E se eu dissesse não? A resposta da única sombra foi vaga, mas soou tão clara quanto um sino. Bem, você está invadindo uma propriedade privada. Tenho pleno direito de lidar com tal coisa de acordo, não que isso importe. Suponho que também posso envolva seus amigos lutando na passagem. Eles também são artistas marciais, correto? Ele perguntou, como se realmente importasse para ele. Como eu disse antes, o código do mestre é mais como diretrizes. A luta terminaria com ele sendo morto. Correr terminaria com ele sendo morto. Indo com este homem poderia acabar com ele sendo morto também, mas não era uma garantia, desde que ele continuasse procurando uma abertura para escapar. Naruto ergueu as mãos de forma desarmante. Claro. Tudo bem. Ele levantou o telefone de Naruto, para grande surpresa do último. Diga a eles que está tudo bem, disse ele, jogando o dispositivo para o jovem ninja. O que você precisa dizer para fazê-los deixar você? Nos segundos que Naruto levou para abrir seu telefone e discar o número, ele não conseguia pensar em uma maneira de sinalizar para seus amigos em voz alta de qualquer forma sutil. No momento em que ele ouviu, ele não tinha pensado em nada. Uzumaki. Naruto vagamente se perguntou se teria sido melhor não obter resposta do outro lado da linha. Ei pessoal! Tudo correu bem por aí? Ele perguntou, fazendo contato visual com uma sombra. As coisas definitivamente não tinham ido bem para ele. Kizara parecia animada quando respondeu, é claro que sim. Ufa! Isso foi um treino de verdade. Você terminou aí. Bem, pelo menos ela e Thor tiveram um pouco de ação em campo. Ei, estou meio fugindo aqui. Que tal nos separarmos e nos encontrarmos no trem? Direto ao ponto. Era difícil usar esse tipo de subterfúgio com amigos, mas era melhor do que todos eles chegarem onde ele estava e matar todos eles. Enfrentar o Fortuna no final do torneio 500 of D era uma coisa. Havia mais deles na época e, no que diz respeito aos lutadores de nível mestre, ele era o fundo do poço. Mesmo assim, foi necessária muita habilidade e coordenação para dominá-lo. Sendo apresentado a um prazo, Kizara soltou um barulho fervente. Oh merda, isso mesmo. O último até amanhã sai às 12h30. Não vou ficar presa neste buraco a noite toda, disse ela. Tudo bem, livre-se desses perdedores e volte para a estação. Eu quero sair deste lugar, ontem. Te peguei. Mais tarde, com isso, Naruto desligou o telefone e o guardou no bolso, olhando através da sala para One Shadow. Pronto. Você está feliz? Somos só você e eu. Então vamos conversar. O homem não tinha nenhum relato emocional. Com Kuchinada, Naruto sentiu uma sensação perpétua de condescendência com todos ao seu redor. Com Ogata, o cara era notavelmente otimista para alguém de sua posição. Com a uma sombra, não havia nada. Não aqui, disse ele, se ficarmos nas montanhas, você perderá o último trem para casa.
Naruto sentiu como se estivesse sendo tratado com condescendência. Uma sombra saiu para a varanda e se inclinou sobre o corrimão. Momentos depois, um helicóptero sobrevoou a borda, pairando no ar ao lado do condomínio. Ele se virou para Naruto sem nenhuma emoção em seus olhos, seu cabelo e sua gravata balançando ao vento. Sua linguagem corporal gritava com expectativa. Ele não iria esperar que Naruto reunisse coragem suficiente para subir a bordo. Se ele fosse muito chato, ele se livraria dele ali mesmo. Bem, pelo menos ele estava tendo a chance de andar de helicóptero. Naruto nunca poderia ter dito que tinha feito isso antes. Naruto deu um passo à frente, mas parou. Em uma situação como essa, a informação era a arma mais valiosa que alguém poderia ter. Cada pedacinho ajudou. Posso pelo menos ter um nome aqui? Ele perguntou, gritando por cima do som da aeronave. Você me conhece, mas eu não conheço você. A única sombra não disse isso em voz alta. Na verdade, Naruto teve que ler seus lábios para descobrir o que ele estava dizendo. Furinji Saiga. 20x. Enquanto isso, de volta à cidade. O que Shikamaru disse durante o encontro de Sasuke com ele e sua conversa na delegacia ficou com ele. Por mais que detestasse admitir, até que a equipe especial de Sasuke chegasse para apoiá-lo, ele estava sozinho, enquanto o trio de ninjas desaparecidos tinha um grupo inteiro de lutadores ao seu lado. Embora Sasuke nunca admitisse precisar de alguém, era apenas senso comum que o lado com maior número teria vantagem decisiva. Claro, a informação sempre foi uma maneira esplêndida de anular tal vantagem. Conhecer o inimigo era a melhor maneira de se colocar em posição de vitória. Para esse fim, Sasuke se infiltrou na sede da Chade Alliance para aprender tudo o que pudesse sobre aqueles que provavelmente se tornariam seus inimigos. Não era exatamente um segredo onde estava localizado. Todos os garotos da cidade sabiam, especialmente aqueles que frequentavam a escola de onde a maioria dos membros era. Também não era exatamente seguro, um prédio dilapidado de 4 andares que permaneceu ocupado durante a tarde e a noite, mas estava totalmente vazio à noite. O que significava que não havia ninguém por perto para necessariamente impedi-lo de ser mais proativo em sua abordagem. Invadir era brincadeira de criança, mas a partir daí, era puro trabalho de adulto. Quando saiu de casa, trouxe tudo o que precisava para realizar seu trabalho, inclusive explosivos plásticos. Ele não tinha uma grande quantia. Tudo o que ele conseguiu contrabandear foi o suficiente para uma operação, mas originalmente não havia planejado usar nenhuma para começar. Ele trouxe apenas para estar preparado. Agora embora. Se a Chade Alliance teria pouca segurança, ele iria tirar vantagem disso. Ele armaria sua armadilha e vigiaria quando soubesse que Naruto estava lá dentro. De lá? Estrondo. Embora seu estoque de explosivos fosse escasso, Sasuke foi capaz de amarrar todos os pontos estratégicos do andar térreo, especialmente em torno da entrada. Dessa forma, ele poderia vigiar e esperar que Naruto entrasse antes que ele os acionasse remotamente. Ele preferia lutar e matá-lo, mas não era prudente. Um assassinato era mais apropriado do que um duelo tolo. Com isso em mente, Sasuke tomou seu tempo se esgueirando pelo prédio para tomar nota do que havia dentro. Novamente, para conhecer seu inimigo. Parecia mais um clube do que um lugar para uma organização adequada de lutadores. Havia uma área reservada para treinos e sparring, mas pela aparência do equipamento e pelo cheiro da sala, qualquer treinamento intenso realmente destinado a alcançar um novo patamar não era feito ali. É justo. O treinamento exaustivo normalmente era feito sozinho ou com um treinador. Não na frente dos amigos. Não que Sasuke realmente tivesse amigos para treinar. Para ele, não fazia sentido. Ninguém estava à altura de seu irmão, e era esse que ele estava perseguindo. Lutar com qualquer outra pessoa era um desperdício. Levá-los a sério os deixou gravemente feridos. Não é bom para trabalhar com parceiros de treinamento. Enquanto ele se esgueirava mais para dentro do prédio, aproximando-se das escadas que levavam ao segundo andar, Sasuke ouviu o som de um piano sendo tocado. Sasuke não era um fã clássico de forma alguma, mas muitas pessoas ouviram a sonata ao luar de Beethoven de alguma forma significativa em algum momento de suas vidas, mesmo de passagem. Estava vindo do terceiro andar, na verdade. Seguindo a música enquanto ela mudava de seu leve segundo movimento para seu tempestuoso movimento final, Sasuke lentamente se aproximou de uma sala onde ele podia ver a luz que não havia sido produzida pela lua lá fora. Lá dentro estava um jovem alto em frente ao piano de cauda, batendo nas teclas.
A parte inferior de seu longo casaco vermelho escuro e seu longo cabelo prateado se agitavam descontroladamente enquanto seus dedos martelavam as últimas notas restantes da música com agressividade. Quando o som terminou de ressoar pelo prédio vazio, o músico se virou, olhando fixamente para fora da porta aberta da sala. Pude sentir seu olhar, deliciando-se com o esplendor do brilho de Beethoven. Não que eu possa culpá-lo. Sasuke considerou se afastar e brincar de gato e rato com o que era uma sentinela claramente alerta, mas isso teria sido uma perda de tempo. E dane-se se ele estivesse fugindo neste momento. Se esta fosse a única pessoa no local, ele poderia lidar com ele e continuar. Afinal, se o problema estivesse acontecendo e Naruto aparecesse para verificar, ele ainda teria que entrar, o que era tudo o que ele precisava. Saia, intruso! Em frente à ira do compositor imortal Siegfried. Sasuke se esgueirou pela porta aberta e encarou o membro da Chad Alliance. A impaciência inspirou sua decisão por um confronto direto. Siegfried apontou dramaticamente para ele. Identifique-se. Caso esta batalha inspire uma melodia digna de ser lembrada, quero saber seu nome. Não porque eu sou um inimigo. Sasuke disse, deslizando lentamente para uma postura corpo a corpo, circulando lentamente Siegfried, examinando tudo sobre ele o mais próximo possível. Bem, esta não é a decisão mais inteligente que você tomou hoje, posso garantir isso. Os sons do combate anunciam o seu fim. Siegfried berrou, avançando ameaçadoramente contra Sasuke. Sendo o guerreiro bem treinado que era, o primeiro instinto de Sasuke foi procurar um contra-ataque, um tiro com o antebraço de fora que acertou Siegfried diretamente no pescoço. Ele girou e caiu no chão de bruços, segurando a garganta. Foi um ataque letal, mas se você tinha esse tipo de abertura, por que não tentar matar? Se ele morreu, foi problema dele, culpa dele. Sasuke lentamente saiu de sua postura pós-ataque e colocou as mãos nos bolsos. Você deveria ter pensado melhor. Mas, novamente, nada que eu pudesse ter dito faria você parar. Você parece ser o tipo, disse ele, passando por Siegfried para ver melhor o resto da sala. Parecia ser um antigo depósito que haviam acabado de reservar para colocar o piano e mais alguns instrumentos para uso do músico. Ao observar um violoncelo em seu suporte, Sasuke sentiu o movimento de Siegfried se levantando, e não lentamente também. Ele ficou tão surpreso que, ao sentir a mudança em seu ambiente, Sasuke pulou na ponta do violoncelo no momento em que Siegfried foi direto para ele. Ele girou sobre o pé enquanto se equilibrava no instrumento e deu um chute rápido na garganta de Siegfried. Siegfried caiu no chão, mas em vez de sofrer os efeitos do golpe poderoso, ele saltou sobre a cabeça e as mãos, onde começou a girar, chutando a perna de equilíbrio de Sasuke despreparado por baixo dele, derrubando-o da ponta do violoncelo. E ao chão. Sasuke acertou com um baque forte, estremecendo com um impacto repentino, mas mantendo um olho em Siegfried enquanto ele fazia a transição de seu giro para um estranho chute lateral. Tudo o que Sasuke pôde fazer de sua posição de bruços foi rolar para fora do caminho em um esforço para se esquivar. Cada chute errado tirava um pedaço do chão. Que poder enganoso de um oponente tão estranho. Falando em enganoso, isso poderia descrever toda a técnica de Siegfried. O que diabos é isso? Sasuke pensou, ficando de pé novamente. Siegfried cessou seus chutes rolantes e se levantou, atacando Sasuke implacavelmente, sua voz rugindo com a música. Sasuke, desesperado para reverter o ímpeto, atacou com um contra-ataque de direita no momento em que Siegfried se moveu para o alcance. Seu timing foi perfeito. 4 nós dos dedos fizeram contato com o rosto de Siegfried, derrubando-o no chão de costas, com os pés ainda plantados no chão. No entanto, Sasuke já tinha visto esse filme antes, por assim dizer. Siegfried caído não significava absolutamente nada. Antes que ele pudesse tentar seguir com um golpe mais debilitante permanentemente, Siegfried saltou para trás como um manequim com um traseiro pesado, dando uma cabeçada em Sasuke no topo da cabeça. Sasuke sentiu seus dentes clicarem juntos enquanto sua cabeça e a parte superior do corpo se projetavam para frente com o impacto. Ainda tendo seus golpes sobre ele, Sasuke fluiu com impulso e deixou uma perna sair do chão, girando para chutar a cabeça de Siegfried. Ele sentiu o contato, mas quando voltou a se levantar, foi atingido no rosto por um golpe de revés. Tendo tido o suficiente, Sasuke saltou para fora do alcance, cuidando dos solavancos e contusões da troca espirituosa. Siegfried girou rapidamente como um peão, seus braços estendidos,
sua voz soando com uma nota estendida. Lá! Quando a nota terminou, ele parou perfeitamente, encarando Sasuke mais uma vez. Por que você parou? Apesar de quão legal ele tentava jogar as coisas, Sasuke era ofensivo, agressivo. Um tipo de artista marcial, por completo. Sempre que ele tinha que lutar diretamente, ele permanecia no ataque, raramente cessando seu ataque ou recuando para se reagrupar. Com suas habilidades, ele podia ver através dos oponentes e ajustar em tempo real. Não importa o quão boa fosse a defesa de alguém, eventualmente eles vacilariam quando constantemente pressionados sem serem capazes de contra-atacar. Mesmo as paredes mais robustas da fortaleza desmoronariam com um bombardeio prolongado. Nesse caso, era como se as paredes da fortaleza estivessem jogando toda a sua artilharia de volta para ele. O primeiro instinto de Sasuke foi pular de volta e continuar, mas ele usou o gosto metálico de sangue em sua boca para se acalmar. Eu não vi essa pessoa antes. Ao contrário do resto, nunca vi como ele luta. Eu não estava preparado, mas agora ele tinha visto mais do que o suficiente, e sentiu isso também. Com tudo que ele tinha visto, era mais do que ele precisava para dissecar o estilo diante dele. Você não é ruim, Sasuke admitiu em voz alta, a contragosto. É preciso muita coragem para lutar assim. Então você viu o brilho do meu estilo, e em apenas uma troca, disse Siegfried antes de franzir a testa, uma expressão pensativa no rosto. Normalmente, quando confrontados com seu estilo, mesmo as pessoas que descobriam como ele estava lutando teriam algum receio sobre como lidar com ele. Sasuke pareceu entrar em pânico no início, mas desde então se acalmou. Você possui o olho interior por acaso? Siegfried conhecia muito bem o talento especial de seu ex-líder do Ragnarok, Odin. Ele esteve do lado do homem uma vez e viu sua força em exibição uma e outra vez. Oh, aquela técnica de artes marciais! Sasuke quase cuspiu ao pensar no que ele poderia fazer sendo comparado com aquela habilidade de um truque. Você não tem tanta sorte, ele declarou. Seu talento não era nada comum. Todo o seu estilo é baseado no contragolpe perfeito, Sasuke pensou, uma medida de respeito em mente para o adolescente que estava diante dele. Havia certos artistas marciais que lutavam e se imaginavam contra lutadores, mas este era o epítome do conceito. Tudo o que ele faz, todas as suas verdadeiras técnicas, são baseadas em receber ataques fortes com o mínimo de força possível e atacar em retornar com sua própria força adicionada. Estilos fazem lutas. Uma luta com esse tipo de pessoa levaria muito tempo para resolver, com Sasuke saindo vitorioso. Pelo menos um direto. Sempre houve caminhos alternativos para a vitória. Ai do tolo que só via uma maneira de alcançar o sucesso. Por que você hesita? Siegfried perguntou. Isso é tudo que diz respeito às suas habilidades? Ele sabia melhor, mas queria incitar Sasuke a atacar mais. Batendo mais forte. Indo para movimentos mais arriscados que o deixariam mais vulnerável depois. Ele já havia mordido a isca uma vez, indo para um ataque único que deu a Siegfried a chance de capitalizar. Ele poderia dizer que era apenas a ponta do iceberg quando se tratava do que Sasuke poderia fazer. Ele era forte e se movia com total confiança e certeza. Ele desferiu 2 golpes fatais sem hesitação. Se Siegfried não estivesse treinando com a mentalidade de lutar contra artistas marciais Satsujinkin que fariam exatamente a mesma coisa, seu primeiro golpe o teria pego desprevenido e o matado. Seu ki era poderoso. Agora que Sasuke não estava mascarando-o ativamente para fins furtivos, Siegfried podia sentir isso. A sala parecia um pouco mais fria do que antes de ele começar a lutar. Sasuke deu meio passo para trás, dando uma postura de lado para Siegfried. Siegfried não iniciaria. Não, a menos que ele precisasse. Não era seu ponto forte. A reação foi onde ele brilhou na batalha. Não, eu só estava pensando, eu vim aqui para preparar armadilhas para os últimos mortos. Mas agora, não faz sentido, Sasuke disse a ele. Siegfried ficou momentaneamente surpreso com a admissão, de fato. Armadilha. Ele era um ninja? Um assassino? Por quem ele veio aqui? Era esta a pessoa que tinha Shikamaru e seu rei demônio Nijima. Sua mente girava e, ao fazê-lo, Sasuke puxou um pequeno dispositivo e o acenou para Siegfried ver. Um detonador. Sasuke o segurou. Ele podia sentir o desespero do olhar de Siegfried quando as consequências do que aquele dispositivo significava se instalaram nele. Seria um desperdício para todos aqueles explosivos que eu coloquei para irem para o lixo. Sasuke continuou a dizer, eu não posso desarmar eles agora. O que importava era o que não foi dito.
Ele não poderia desarmá-los e sair com eles, então ele poderia usá-los independentemente. O sangue de Siegfried começou a ferver, e você acha que eu deixaria você escapar, sabendo o que você acabou de me dizer? Ele exclamou de forma grandiosa, colocando a mão no coração: eu protegerei este lugar com minha vida. Um revirar de olhos foi a resposta que ele recebeu. A razão pela qual eu te disse é porque não importa, Sasuke disse, apertando o botão sem um momento de hesitação. O chão sob seus pés tremia e ressoava. Siegfried olhou em volta, com uma expressão de horror no rosto. Quando ele se virou para Sasuke, a última coisa que viu foram olhos vermelhos e uma expressão impassível em seu rosto na penumbra do quarto antes de sair. Isso não suportaria. Siegfried saiu correndo da sala em sua perseguição. Ele podia ver Sasuke dar uma volta no corredor e pegar sua própria velocidade para alcançá-lo, vendo-o correr em uma reta. Seu destino, uma grande janela no final do corredor. Você não vai escapar. Sasuke mergulhou pela janela para sair com pressa. Uma jogada ousada, mas que Siegfried não estava preparado para duplicar, mesmo em um nível superior. A janela já havia sido quebrada, então ele nem precisou sacrificar seu corpo para passar por ela. E ainda assim, enquanto fazia seu caminho para fora da abertura, ele não podia ver nenhum sinal de Sasuke pousando ou correndo em qualquer direção em particular. Mas ele havia entrado pela janela. Siegfried não estava tão atrás que Sasuke poderia ter caído no chão e se escondido bem o suficiente naquele espaço de tempo. Entendi. O que? Siegfried sentiu um aperto de ferro envolvendo todo o seu corpo, segurando-o no lugar, mas eu vi você. Por trás, Sasuke tinha seus braços em volta da cintura de Siegfried e suas pernas em volta de seus braços, prendendo-os no lugar. Com uma inclinação de seu corpo, ambos caíram do céu. Siegfried tentou se desvencilhar, mas não tinha força nem força bruta para isso. Você viu o que eu queria que você visse, Sasuke disse a ele enquanto eles caíam no chão, o topo da cabeça de Siegfried liderando o caminho. Hayabusa Otoshi, Peregrine Falcon Drop. O impacto da aterrissagem levantou terra e rachou o solo logo abaixo deles. A técnica de Sasuke tinha sido excepcional, o ataque funcionou bem o suficiente para manter o corpo de Siegfried reto como uma flecha. Ele não conseguia girar. Ele não podia suportar a queda de uma forma que o deixasse quicar. Ele foi preso e jogado no chão. Sasuke soltou e permitiu que o corpo de Siegfried caísse sem vida. Ele se permitiu um momento para ficar irritado. As coisas não deveriam ser assim, mas no final, não foi uma grande perda. Na verdade, não houve nenhuma perda. Na verdade, ele realmente ganhou alguma coisa. Ele tinha dado uma olhada em algo muito especial. Obrigado por me mostrar tudo isso, disse Sasuke em relação ao estilo de luta de Siegfried. A maneira como ele rebateu e conseguiu absorver o dano foi incrível. Mesmo que Sasuke tivesse descoberto como ele conseguiu, seu conjunto de movimentos não se prestava a superar esse tipo de pessoa facilmente. Levaria muito tempo para vencer Siegfried convencionalmente. Essa foi uma defesa muito interessante que você teve lá. Nada mal. Siegfried não respondeu. Por um momento, Sasuke imaginou que ele iria pular de volta e cair sobre ele novamente com o mesmo fervor de antes. Mas ele não o fez. Sasuke se abaixou e sentiu sua artéria carótida, recebendo um pulso. Que bastardo durão! E seu pescoço não tinha sido quebrado para arrancar. Uma coisa poderia ser dita sobre a escolha de companhia de Naruto: eles eram um mote único. Bem, ele podia apreciar a visão de seu quartel-general queimando até o chão sempre que acordasse. E ele poderia enviar uma mensagem para o resto de seus aliados. A única razão pela qual você está escapando fácil é porque você é durão. Se alguém quiser ficar no meu caminho, isso é o melhor que eles podem esperar, disse Sasuke ao frio Siegfried, o último morto é um homem morto. Com isso, ele se afastou, deixando seu inimigo caído no brilho laranja do prédio da Shade Alliance que estava queimando do primeiro andar para cima. Apenas um lugar a menos para seus alvos colocarem suas cabeças. 20x. Com Naruto. Furinji Saiga. Apenas pelo nome, Naruto assumiu automaticamente que ele era parente do ancião de Mil e Ryo Zanpaku. Se isso fosse verdade, era enorme. Ele queria perguntar como eles estavam relacionados, mas manteve a boca fechada pela primeira vez. O mais importante era se orientar e procurar uma saída para sua situação atual. Mais fácil falar do que fazer. Naruto estava sentado na cabine do helicóptero, bem em frente a Saiga, que parecia estar tentando perfurar sua alma com nada mais do que seu olhar.
O homem provavelmente poderia fazer uma flor murchar com aquele olhar. Ao lado do menino ninja estava sentado o outro indivíduo. Um jovem musculoso com pele bronzeada, cabelos escuros e desgrenhados e cicatrizes visíveis por todo o corpo. Ele usava um tapa-olho e um colete com gola de pele. Naruto não podia sentir nenhuma intenção maliciosa dele. Ele parecia mais intrigado com sua presença do que abertamente hostil. Mesmo assim, se ele estivesse com Saiga, ele não poderia ser uma entidade segura para se estar por perto. Houve algumas situações difíceis antes, mas este era um novo tipo de cenário sem vitória. Você é mais quieto do que eu pensei que seria, o jovem finalmente disse a Naruto. Todo mundo que o conheceu e com quem conversei diz 3 coisas sobre vocês, discípulos de Ryo Zanpaku. Eu provavelmente não deveria dizer o que a maioria eles dizem sobre a filha do mestre. Mas para Shirahama, eles dizem que não há como um cara que parece e age assim lutar tão bem quanto ele. Naruto podia ver esse tipo de abordagem em Kenichi. Embora estivesse curioso sobre o que o cara não podia dizer sobre Mil na frente de Saiga, e eu? Ele se arriscou a perguntar. O discípulo caolho soltou uma risada antes de responder, eles dizem que você nunca cala a boca. Naruto visivelmente desanimado. Ele esperava que fosse algo mais lisonjeiro. Talvez algo sobre como ele era difícil de acertar, ou sobre como algumas de suas técnicas eram surpreendentes. Mas dado quão abertamente antagônico ele era para quase todo mundo que ele lutou, e como suas gengivas quase nunca paravam de bater a menos que ele levasse um soco nelas, havia mérito no que ele estava ouvindo. Saiga falou, imediatamente colocando Naruto de volta no limite. Satomi, deixe o menino ficar nervoso. Se ele não estivesse, eu teria sérias dúvidas sobre seu instinto de sobrevivência, disse ele, ainda analisando Naruto de perto. Claramente está intacto e ativo, visto que ele está procurando uma maneira realista de escapar desde o momento em que se sentou. Naruto ficou tenso e se perguntou se ele estava lidando com um clarividente. Não, eu não estou lendo sua mente. Claro, porque responder a uma pergunta não feita era a maneira de convencer alguém. O discípulo de Saiga recostou-se, relaxando em seu assento. Não olhe para baixo. Não é como se eu realmente me importasse, ou como se eu estivesse tentando te matar, ele disse, obtendo um olhar surpreso de Naruto. Eu estou mais interessado em lutar contra Shirahama do que você. Sem ofensa. Por alguma razão, isso foi um alívio, embora Naruto devesse ter sido mais defensivo com seu amigo. Quer saber? Esqueça a escola. Se eu sair daqui de manhã, vou direto para o Go Ramen. Você gosta de ramen também? O jovem com o tapa-olho perguntou incrédulo. Naruto parecia surpreso que alguém compartilhasse seu favoritismo pela comida antes de concordar. Inferno, sim, eu faço. Eu não tenho conseguido minha dose ultimamente. Droga, era o Senin, me fazendo comer comida de verdade, disse Naruto, dando aspas no ar antes de reclamar ainda mais. O filho da puta até jogou fora todos os meus copos instantâneos também. Essa é uma jogada idiota. O discípulo Yumi concordou com um lamentável balançar de cabeça. Ainda assim, ele tem razão. Xícaras e ramen embalados são lixo em comparação com as coisas frescas. Por mais que ele tivesse razão, Naruto não gostou de ouvir isso. Eu sei, Ramen L, você provavelmente não precisa se preocupar com isso. Seus idiotas Yami estão carregados. Disse o idiota do Yami. Ou pelo menos o idiota do Yumi, teve a boa graça de parecer tímido com tal declaração. Nós não somos Loa. Naruto o cortou apontando diretamente para ele. Não. Mentiroso. Não minta na minha cara assim, ele exigiu. Eu já vi. Inferno, eu lutei contra um maldito rei alguns meses atrás. E não sente aí e me diga que aquele luchador Diego ou qualquer que seja o nome dele não é podre de rico. Ok, tudo bem. Estamos indo muito bem. Ele finalmente admitiu antes de piscar e estender a mão. O nome é Satomi, a propósito. Kajima Satomi. Um aperto de mão? Eles não deveriam ser inimigos? Bem, não havia nenhuma regra que dissesse que você não poderia ser cordial. Uzumaki Naruto. Naruto estendeu a mão e agarrou sua mão com força, apenas para descobrir que Kajima teve uma ideia semelhante. Ambos quase tentaram quebrar a mão do outro só para ver o quão forte eles eram. Nenhum dos dois ficou desapontado. Uau! Tem um aperto aí, não é? Kajima riu de volta quando eles se separaram, cada um flexionando os músculos e ossos doloridos em suas mãos, diz o cara que bateu com as mãos nuas em uma parede de pedra uma hora atrás. Uma vez que isso se acalmou, Naruto se sentiu calmo o suficiente para tentar obter algumas respostas. Então,
Não que esse cara não seja legal pra caralho, ele disse, apontando o polegar para Satomi, que respondeu com um amável obrigado, mas por que estou aqui e não, você sabe, morto? Porque Saiga já poderia tê-lo matado. Ele poderia ter matado o inferno fora dele. Ele ainda poderia ter, na verdade. Ele poderia ter se recostado e deixado Shou tentar atirar para matá-lo na cabana, e então advertido o único discípulo depois, se ele ganhasse e ainda estivesse vivo para fazê-lo, isto é. Mas nenhuma dessas coisas tinha acontecido. E mesmo que Naruto ainda estivesse vivo apenas por capricho de Saiga, qual era o motivo disso? Kajima aproveitou aquele momento para falar sobre o assunto. Sim, você sabe a razão pela qual Suparna estava tão determinado a conseguir um pedaço de você esta noite? Ele perguntou. Saiga interrompeu e assumiu a partir daí, eu queria ver por mim mesmo que tipo de homem você se tornou, ao contrário do homem que seu pai não queria que nenhum de nós tivesse uma mão para moldá-lo. O único discípulo. A coisa que Naruto deveria ter sido. Filho do ex-membro do One Shadow, Nine Fists, Namikaze Minato, que o extraiu em troca da própria soberania de seu filho. Sim. Naruto sabia, e ele liderou. Saiga continuou a olhar para Naruto antes de desviar o olhar para fora do helicóptero. Qualquer conclusão a que cheguei é irrelevante. Naruto estava sem palavras. Você. Eu. Filho da puta. Garra acha. Naruto finalmente exclamou, agarrando seu próprio cabelo espetado. Você me arrastou para essa coisa para falar. Bem, fale ou me mate já. Naruto sabia que eles estavam voando para o noroeste, longe da costa oeste do Japão, de onde ele havia sido levado. O sol estava começando a nascer, então ele sabia que eles estavam apenas circulando em um padrão amplo neste ponto sobre o oceano aberto. Eles não o estavam levando a lugar nenhum. Era isso. Ou eles realmente iriam apenas conversar, ou iriam acabar com ele e jogar seu cadáver no mar. Possivelmente ambos. No entanto, as conversas geralmente eram bilaterais. Seu pai era um espião para eles, Saiga disse, para Konoha. Eu acredito que você saiba qual era a missão dele. Para se infiltrar em Yami, Naruto respondeu. Para destruir Yami, Saiga corrigiu, seja por suas próprias mãos, ou filtrando de volta informações suficientes para seus superiores que eles seriam capazes de organizar por conta própria. É claro. Muito disso foi sem dizer. Esse foi o trabalho de espionagem dos livros didáticos. Nada disso precisava ser explicado para Naruto. Mesmo as partes que seriam redundantes. Nenhuma dessas informações era nova, entendi. O que isso tem a ver comigo? Nunca me envolvi em nada disso até agora. E não tinha nada a ver com isso. Houve uma mudança sutil na postura de Saiga, como se fosse para onde ele esperava que a conversa fosse. Você sabe qual teria sido sua missão? Ele perguntou, recebendo uma sobrancelha erguida confusa de Naruto. Ah, sim. Você teria uma missão de Konoha também. Naruto esperou que o outro sapato caísse, em termos de explicação. Quando isso não aconteceu, ele semicerrou os olhos para One Shadow. Eu não entendo. Se seu pai tivesse sobrevivido, se você tivesse se formado no treinamento básico, você teria sido devolvido a ele com uma missão própria para cumprir na subcorrente de servir como toupeira deles. Por que você está me contando tudo isso? Nada do que Naruto perguntou parecia perturbar o homem. Como eu disse, eu quero ver por mim mesmo que tipo de homem você é, ao contrário de quem você teria sido, disse Saiga. Se você quiser, no entanto, eu não tenho que continuar. A coisa sobre espiões é que, às vezes, o fluxo de informações vai nos dois sentidos até certo ponto. Um falso sorriso agradável apareceu no rosto de Naruto, já que você sabe tanto sobre de onde eu sou e o que eles são, diga-me. O que eles teriam me feito fazer enquanto eu estava brincando de discípulo? A voz de Saiga tinha uma corrente dura pela primeira vez desde que Naruto o conheceu. Sua missão teria sido erradicar todos os vestígios da próxima geração do Kuremizago, incluindo Kanou Shou e minha filha. Furinji Mil. Uma onda de doença passou por Naruto com o pensamento de matar Mil. Ele queria vomitar, mas lutou contra isso. Eu pensei que o menino pombo fosse meu substituto, ele perguntou, tentando desviar o quão desconfortável ele estava na outra parte do cenário. E se de Saiga, Konoha não saberia sobre ele, já que ele não estava por perto até depois que mamãe e papai fossem embora, certo? Saiga imediatamente descartou essa teoria. Tivemos Shou anos antes de seus pais se juntarem oficialmente e sabíamos de suas capacidades até então. Não havia planos para ele na época, além de se tornar um de nossos discípulos.
Os planos mudaram quando seu pai traição tornou-se conhecida. Suparna foi chutado escada acima para o assento grande, exatamente onde você deveria estar, Kajima disse com um encolher de ombros. É assim que acontece às vezes. Ei, se houvesse alguém de quem os mestres gostassem mais do que você antes de se formar, o mesmo coisa teria acontecido com você. Por alguma razão, isso deixou uma parte da mente de Naruto à vontade. Havia uma chance de que, mesmo que tudo tivesse corrido conforme o planejado e ele tivesse se formado apenas para se tornar um peão na missão de Konoha para seus pais, as coisas não teriam acontecido como planejado. Ele teria sido tão útil para eles quanto seu valor como lutador e estudante permitisse. Pelo que ele sabia, por tudo que qualquer um poderia imaginar, Shou poderia sempre acabar como o único discípulo, visto que Yami sempre o tinha no bolso de trás. Alguém deveria ter dito isso a ele. Melhor ainda, se ele estivesse lá o tempo todo, deveria ter chegado a essa conclusão por conta própria. No entanto, a insegurança pode ser um sentimento desagradável. Quando estava dentro de sua cabeça, até que fosse resolvido adequadamente, iria apodrecer. Uma vez que o choque do que Saiga disse a Naruto desapareceu, deixou apenas uma sensação de vazio. Ele não estava mais zangado do que antes de saber. Você não precisava dizer nada para me fazer não gostar de Konoha mais do que já gosto. Eles estão tentando me matar nos últimos 6 meses, se você não percebeu. Mas por que matá-los? Por que Mil, particularmente? Shou era meio compreensível. Ele era um discípulo de um grande jogador de Yami. Mas não Mil embora. Considerando tudo, ela nunca teria terminado com Yami se a ideia de Naruto sobre os eventos fosse precisa. Ela ainda estaria com o ancião Furinji se Minato começasse a espionar Yami ou não. Quanto você sabe sobre o Kuremizago? Naruto ergueu a mão na forma de um zero. Entendo. Dá um tempo. Fui expulso mais cedo. O Kuremizago é um clã que se recusou a se juntar à grande federação de clãs que compõem Konogakakure. E como todos os outros, Konoha os vê como uma ameaça. Ouviu? Isso é tudo que direi sobre o assunto. Bem, você não foi informado. Naruto disse, quase zombando. Você é um shinobi muito eficaz. Mais do que deveria ser com o resultado. Naruto há muito aceitou que havia desistido do programa ninja, sendo considerado um fracasso. Isso não tornou mais fácil jogar na cara dele, sim? Onde você quer chegar? Sua primeira reação foi atacar Saiga. Então ele percebeu onde estava e, mais importante, com quem estava lidando. Deixa pra lá. Eu pensei. Uma oferta, se você quiser. Mas você nunca concordaria com isso, Saiga disse, afinal, você estava quase fisicamente doente com a ideia de machucar minha filha. Então ele notou isso. Bem, pelo menos ele recebeu a confirmação oficial de que Mil era sua filha. Ele disse isso 2 vezes agora. Que situação familiar complicada os Furinjis tinham. Pior que o dele, que era perturbador, se envolve virar as costas para alguém, você está certo. Naruto nunca tinha ouvido falar de nenhum dos pais de Mil. Até ontem à noite, ele pensava que eles estavam mortos como os dele. O que quer que Saiga tenha feito para impedi-lo de ser mencionado nas instalações de Ryozanpaku, especialmente ao alcance da voz de Mil, deve ter sido algo bastante hediondo. Mesmo que Naruto estivesse no negócio de fechar acordos dessa natureza, essa seria uma das últimas pessoas em quem ele confiaria. O que quer que ele quisesse, Naruto não era o cara para isso. Uma pena. Mas, você está em posição de tomar suas próprias decisões. Você não é prisioneiro aqui, disse Saiga, abrindo a porta do helicóptero enquanto ele pairava bem acima do solo. Terminamos, Uzumaki. Por favor, sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Naruto o encarou e lentamente percebeu aonde ele queria chegar. Era isso. Não era como se eles fossem se virar e levá-lo de volta para onde o encontraram. Saiga não iria nem mesmo fazer o piloto parar ou mesmo diminuir sua altitude. O bastardo. Naruto se virou para olhar para Kajima. O menino caolho parecia mais intrigado do que qualquer outra coisa. Ele simplesmente se sentou em sua cadeira, relaxado e com os braços cruzados enquanto esperava para ver como tudo aconteceria. De onde ele estava situado, Naruto podia ver o quão alto eles estavam. Era uma queda e tanto, e ele não podia medi-la apenas olhando para fora do helicóptero. Ainda assim, mesmo assim, a parte vingativa de Naruto não queria dar a Saiga a satisfação de mostrar qualquer preocupação com seu próprio bem-estar. Obrigado pela carona, Naruto disse, antes de sair. Enquanto seu corpo caía, ele se concentrou em se posicionar para mergulhar adequadamente.
Ele havia aprendido a melhor maneira de cair de grandes alturas em águas profundas. Embora ele não tivesse certeza de quão eficaz seria de pelo menos 60 metros de altura. Tudo o que ele podia fazer era fechar os olhos, preparar-se para o impacto e esperar pelo melhor. Kajima inclinou a cabeça para fora do helicóptero e observou a queda de Naruto por todo o caminho, até que seu corpo atingiu a água e desapareceu. Eles nunca pararam de se afastar, então ele nunca viu se alguma vez emergiu ou não. Mesmo sem vê-lo, porém, não havia dúvida em sua mente, ele não está morto, ele comentou com uma pequena medida de diversão. Deve ser difícil para ele ser um lutador decente, o que com bolas do tamanho de melancias assim. Saiga não disse nada em resposta. Ele simplesmente sentou-se ereto em seu assento, olhos fechados esperando que eles chegassem ao seu destino. Que pena! Que pena que você estava contra nós o tempo todo, Minato. E que pena que seu filho parece compartilhar a mesma moral que você.